Estamos de novo aqui no Diálogos com Gabi Maia. Esse Diálogos hoje é sobre ditaduras da beleza, ditaduras da dieta e a alimentação, para além da nutrição, na presença da antropóloga Evelise Moreira, que vai discutir com ele, apresentar um pouco das reflexões a respeito das dietas e da cultura da dieta, a partir das pesquisas que ela tem feito na área da antropologia da alimentação. Essa live foi pensada, inspirada num podcast com a nutricionista Fernanda Imamura, no Tamo Juntos, em que ela afirma que não se destrói o patriarcado com fome, baseado na leitura que ela teve do mito da beleza da Naomi Wolf, a respeito das dietas, então, como um potente silenciamento das mulheres que gastariam muita energia, e nós gastamos mesmo muita energia, pensando no que a gente come, se culpando pelo que come e muito preocupadas com os padrões estéticos. Boa noite, Ive. Boa noite. Gostaria que falasse sobre você, seu trabalho, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, eu sou Evelise, eu sou antropóloga, eu me graduei em Ciências Sociais, eu fiz mestrado em Antropologia e agora eu faço um doutorado em Ciências Sociais. A minha área de estudo é alimentação, antropologia da alimentação. Bom, o que é antropologia da alimentação, né? É uma área que muitas vezes se confunde com gastronomia, com nutrição, não que a gente, né, assim, consiga dominar essas áreas, mas a gente dialoga muito com essas áreas, né? Muitas vezes até a antropologia da alimentação, ela se aproxima mais de áreas como a nutrição, por exemplo, né? É uma área no Brasil que ela não é tão explorada, mas os estudos sobre alimentação já estão, assim, como tradição nos estudos sobre antropologia, né? Assim, a gente vê desde Lévi-Strauss e até mesmo Malinowski, eles trouxeram essas questões para nós, assim, não tem como falar de antropologia da alimentação sem falar de Lévi-Strauss, sem tocar no nome dele. Então, assim, a gente busca compreender, assim, as culturas alimentares, as formas como as pessoas comem, os hábitos alimentares, entender um pouco a indústria da alimentação, o que é que está por trás disso, como é que influencia, não só em sociedade, assim, mas pensando em impactos capitalistas na sociedade, impactos e mudanças alimentares, né, questões sobre colonialismo. Então, a antropologia da alimentação, ela tá mais ou menos nessa base, assim. Eu, particularmente, assim, eu não sou especialista em questão de dieta ou nem de dieta, nem de nutricionismo, mas eu penso segurança alimentar, e eu penso muito a conservação de hábitos alimentares, né, em relação na migração. Eu fiz um trabalho no mestrado com imigrantes senegaleses, e aí eu explorei um pouco sobre a questão alimentar, sobre tradição alimentar, sobre sobrevivências alimentares também. Pensei um pouco a colonização, né, a colonialidade no que se come. E agora, assim, no doutorado, eu, assim, depois que eu compreendi um pouco da cultura alimentar de imigrantes senegaleses, eu agora vou tentar me debruçar no próprio sistema, né? O sistema alimentar senegalês, como que esse sistema, ele é carregado de questões políticas, questões pós-coloniais, como são trabalhados os símbolos de uma nação a partir da alimentação, a partir de um sistema político-alimentar. Então, essa é a ideia, né? Estou nos primeiros passos ainda, mas vamos lá, vamos ver o que sai disso. E, bom, agradeço a Gabi por ter me chamado para fazer essa live. Acho que é um assunto
que diz respeito a todas nós, né? Todos e todas nós. E eu acho que a minha fala hoje, mais do que como uma antropóloga que tem uma experiência da alimentação, é como uma mulher que come, né? Então, uma vez estavam discutindo um texto meu num grupo de pesquisa e me perguntaram qual a minha relação com a comida, porque eu tenho tanta curiosidade em relação à comida, e a resposta que eu dei foi que eu penso em comida 24 horas por dia. E dentro desses processos que eu vou falar, que a gente vai levantar hoje, eu sou uma pessoa ativa nisso. Acho que todas nós somos ativas nisso em relação a já ter passado por questões de pensar em dieta, de fazer dieta, de pensar o corpo, pensar padrão, de se ver dentro ou fora de um padrão. Bom, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Comer assim, desde criança eu gosto muito de comer. Então, acho que eu não poderia ter ido para outro caminho. E depois que eu passei a estudar alimentação, depois que eu passei a compreender as dinâmicas por trás da alimentação, da indústria alimentar, isso me fez repensar tanto os meus hábitos como a forma que eu estava comendo, né? Como a forma como eu me relaciono com os alimentos. Então, como a gente vai trazer hoje, existe uma obsessão pela alimentação que faz parte de uma cultura de dieta, de uma cultura de dominação, que ela faz a gente pensar muito sobre alimentação, que aí é uma forma obsessiva de pensar, mas também existe a outra forma, que é pensar alimentação através de um estranhamento em relação ao que tem acontecido, né? Que aí é o meu caso, porque não que eu não eu sou uma pessoa que está num constante processo de mudança. Algumas questões que eu vou falar aqui, que a gente vai abordar, são questões que ou a gente está passando, ou a gente já passou, porque é uma realidade, né, assim, para muitas pessoas. Enfim, eu vou levantando esses pontos também durante a fala. E obrigada por quem está assistindo. Pois é, eu tava falando que eu sou uma mulher que come, eu também sou uma mulher que come. E a gente fala muito de padrões estéticos e esses padrões perpassam a forma como a gente se relaciona com a alimentação. Então, eu mesmo, por muitos anos, fiquei presa nessa ideia de que eu tinha que controlar o que eu como e que eu era uma criança que comia batatinha frita, né, de noite, pedia, né, criança que a mãe fizesse aquele mexido, revirado, enfim, arroz, feijão ou uma torrada. E não comia muito bolachinha recheada, já também entrei nos alimentos ultraprocessados ou processados. Comia, enfim, foi uma criança que gostava de comer, mas principalmente comidas, né? Comidas de arroz, feijão, batata frita, massas. Depois de um tempo vem essa indústria para criança, né? Dos processados, as bolachinhas recheadas, salgadinhos. E aí tu entra na adolescência e começa uma pressão de um certo padrão de ser desejada, e a gente pode discutir, né, como os atravessamentos do olhar do outro, do desejo do outro e o corpo, como isso constitui. E aí a gente vai entrando no universo das imensas dietas, né, que é chamada cultura da dieta. Daí tem hoje, mais recentemente, a dieta low carb, já teve uma época que acessei, foi a dieta da lua, dieta da proteína, aí a dieta do tipo sanguíneo, aí tem agora, eu que sou uma pessoa que sigo essa cultura fitness no Instagram e a observo como uma etnógrafa stalker, a dieta flexível tem sido muito falado pelas divas fitness, e aí desde nutricionistas defendendo a dieta flexível a consumidoras da dieta e aí instagramers, né, digital influencer de mulheres que ficam falando, então, dos benefícios da dieta flexível, porque seria uma ideia, é interessante pensar, né, o flexível de que você não vai sofrer para comer, porque ela é flexível, mas nem tanto, porque tu tem que ficar controlando macronutrientes, que são 3, né, gordura, proteína e carboidrato. Então, tipo, tu tem que montar um plano alimentar que tenha 3 macronutrientes.
E aí eu acompanho os debates dos nutricionistas a respeito disso, além do jejum intermitente, que é outra forma de dieta que estaria muito em voga, de ficar de 12 a 16 horas sem comer. Então, tipo, tem um terrorismo nutricional que nos atravessa nessa cultura da dieta e que a gente vai se constituindo e vai envelhecendo muito preocupada e se sentindo culpada por comer uma batatinha frita, por comer um X, uma pizza. E ao mesmo tempo, nesse processo que falo de mim, também como mulher que come, quando eu comecei a cuidar da minha alimentação a partir do universo fitness, eu mudei a minha postura em relação à alimentação. E daí, ao invés de me preocupar com o quanto eu comia, e o que eu comecei a preocupar como e o que eu comia, da onde vem essa comida. Então, eu fui politizando o processo e aí eu comecei a estudar sobre a indústria alimentícia. Tanto que eu comprei um livro, que é da Marion Nestlé, sobre isso, mostrando essa relação entre as pesquisas científicas da área da nutrição, que são pagas e beneficiadas pelas empresas que produzem alimentos. Aí acho que é muito interessante começar a pensar dessa cultura da hipernutrição, que está relacionada a isso, né, das vitaminas, da proteína. Sim. Foi interessante você ter falado isso de você acompanhar esse mundo fitness através das redes sociais, porque, assim, eu sendo uma pessoa que sigo muitos perfis sobre alimentação e tal, o Instagram, ele comumente acha que a minha vida que o meu interesse em relação à alimentação tá ligado a esse mundo fitness. Então, quando eu coloco naquela lupa de descobrir coisas no Instagram, tem só imagens de mulheres que eram gordas e hoje são magras, e que é dentro dessa dieta cetogênica, né? Enfim, e aí eu até sempre comento assim, como que eu acho um saco colocar naquela lupa, porque sempre vem isso, assim, sendo que eu não acompanho um conteúdo de dietas cetogênicas ou de dietas, né? Quando eu entro em alguma coisa assim, é muito para pesquisar, mas como que os algoritmos leem isso, né? Se uma pessoa está interessada em cultura alimentar, então quer dizer que ela está interessada em dietas. É interessante pensar como que os algoritmos trabalham assim dentro disso, né, nas redes sociais. Mas, bom, falando um pouco sobre essa questão, né, de hipernutrição e tal, bom, existem alguns movimentos, né, de reformas alimentares, de formas como as pessoas se relacionam com os alimentos e se relacionaram. Tem um historiador que chama Harvey Levenstein, e ele traz uma análise de como que os hábitos alimentares eles foram se transformando nos Estados Unidos, e aí eu trago os Estados Unidos, por quê? Porque, assim, querendo ou não, a maioria das ideias de dieta, ou todas essas questões, são coisas que a gente compra muito, né, dos Estados Unidos ou da Europa, né, tenho visto muito que está na moda essa coisa da dieta da Adele, de beber vinho e comer chocolate, e as pessoas acham o máximo, eu posso beber vinho e comer chocolate, vou ficar igual a Adele, né, enfim, mas, bom, trazendo um pouco dessa questão, entre 1830 e 1840, houveram algumas reformas alimentares nos Estados Unidos, né? E essas reformas, elas trouxeram algumas formulações pseudocientíficas. E um grande embaixador dessas formulações foi o John Harvey Kellogg, que, por um acaso, ele é o dono da marca, foi o dono da marca Kellogg's. E acho que o que a gente mais vê na caixinha da Kellogg's é que todas as vitaminas, todos os nutrientes e tudo mais, né? Mas o que é que está por trás disso, né? Da Kellogg's e das intenções do John Harvey Kellogg? Ele era um pastor e ele pensava muito na questão da purificação alimentar. E ele pensava
numa alimentação assim dotada de preceitos religiosos, cheio de controles, prescrições, assim, e para ele os alimentos tinham muito uma aspiração a uma pureza moral, né? Então, ele, segundo ele, se você mantivesse uma dieta vegetariana, por exemplo, você iria se masturbar menos. Então, a gente já vê aí como que pensar algumas restrições se ligam a questões sexuais e a domínios, né? Certos domínios. E quais eram os grandes públicos desses pastores, desses pseudocientistas da época? Era a classe trabalhadora, né? No entanto, assim, a classe trabalhadora da época queria trabalhar para poder comprar a carne para comer. E aí, segundo o Kellogg, não. O vegetarianismo iria trazer assim uma purificação e tudo mais, né? E aí, assim, a partir desses pensamentos de restrição, de pensar uma eficácia dos alimentos, começaram a vir alguns vou chamar de repetindo muito a palavra movimentos, mas assim, veio o movimento do New Nutrition, né, a partir de 1910, e aí esse New Nutrition, eles começaram a surgir os nutricionistas científicos, e aí começaram a pensar uma comida assim que deveria servir para nutrir os corpos, né? Então, quanto que um trabalhador precisa comer para ficar de pé? Aí delimitavam certo número de calorias, né? Assim, claro que não existia uma lei em relação ao alimento, mas de modo geral era assim uma sociedade crescendo ali no protestantismo, e desde a religião, falando sobre nutrição, sobre como você deve conter os seus impulsos, os seus instintos, e colocando essas questões numa redoma a partir de um discurso de pensar um corpo funcionando, mas funcionando para quê? Para o trabalho, né? Então, depois disso, entre 1917 e 1928, veio a explosão da vitaminomania, que era o quê? Tudo que um corpo precisa para ser veloz são vitaminas. Então, a indústria farmacêutica ela se utilizou muito disso, né? Então, assim, no texto do Levenstein ele fala, agora eu não lembro a empresa, mas era uma empresa de bolinhos, esses bolinhos que vendem, né, em supermercado, que o slogan era, se você comer 3 desses bolinhos por dia, você não vai precisar de mais nada, porque todas as suas vitaminas vão estar supridas, né? Então, assim, você pega, uma sociedade que gosta de se alimentar, que é uma sociedade, né, que sempre foi conhecida como abundante, né, que comia muita carne, que eram pessoas que eram vistas assim como glutões, e aí você fala para as pessoas comerem 3 bolinhos por dia, porque aí tudo que elas precisam vai ser suprido, né? E aí aquela cultura alimentar que né, vinha sendo trabalhada na sociedade, né, das famílias, de comer junto, onde é que fica, né? E se aproveitando disso, a indústria farmacêutica aí começou a vender as vitaminas, né? Começou a pensar a suplementação, né? Isso já esses movimentos começaram no final do século XIX, início do século XX, né? Mas isso principalmente entre 1917 e 1928. E bom, já que existiam alimentos que poderiam suprir tudo, né, que a gente precisava em relação a estar vivo, a trabalhar, começaram a surgir, então, os alimentos enlatados e os aditivos alimentares, né? Que aí os aditivos alimentares são esses que sobrevivem até hoje, que a gente vê nos alimentos ultraprocessados, tal, que também, assim, eu não sou uma pessoa que demoniza esses alimentos, não,
Mas o que eu penso é que a gente tem que pensar o porquê eles existem, para quem eles existem, né? Mas esses aditivos alimentares, eles começaram a bombar, né? Então, muita comida enlatada. E entre 1949 e 1959, que era ali, assim, meio que pós-guerra, né? Então, assim, a sociedade de trabalho, assim, cada vez fortalecendo mais, as pessoas, não, né, assim, embora ainda tivesse, né, a cultura de comer em casa, em família, algumas coisas foram mudando, né? Algumas famílias começaram a ser mais chefiadas por mulheres e as mulheres tinham que sair de casa. Então, o que sobrava? Os enlatados, né? E aí foi chamado de uma época de baby boom, né? Que foi uma época de comodidades. E aí, para enfrentar essa época de comodidades, começou a surgir o Negative Nutrition, que é essa política baseada em restrições, né? Se antes era uma restrição baseada numa moral, numa limpeza, numa purificação, a partir de 1950, começou a vir essa política baseada em restrições nutricionais, né? Se o foco era nutrição, se o foco era o quanto um alimento ele pode ser nutritivo, ou como ele te dá condições fisiológicas, então o foco era nisso, né? E sempre com a indústria farmacêutica por trás, sempre com indústrias, né? Aí as indústrias dos processados emergindo, né? E aí os regimes, a questão dos regimes foram aparecendo também, né? Assim, o quanto a gente precisa por dia, assim, de calorias, né, para se manter em pé, e etc. Todas essas questões que vêm com... aquele na embalagem, né, aparece as informações nutricionais com base numa dieta que seria a média, né, a média calórica, sempre supondo que a pessoa precisa. Sim, sempre supondo que aquilo é o que a pessoa precisa, né? Já pensando na padronização de pessoas, comportamentos alimentares e corpos, e enfim, assim, com esse discurso realmente da hipervitamina, né? Eu gosto desse texto, porque eu li esse texto faz 3 anos, faz 3 anos que eu li esse texto, e desde então eu não consegui mais ver esses rótulos e pensar esses rótulos da mesma forma, né? Então, eu gosto muito, eu sempre me lembro muito desse texto. O Benito Furtado aqui comentou como a cultura da vitamina é forte, realmente porque se teria pensar um retorno, um recrudescimento disso, porque tu entra na farmácia, como ele está dizendo, uma das primeiras coisas que pode aparecer ali de compra livre é suplementação multivitamínica, que algumas pessoas consomem indiscriminadamente sem refletir se realmente precisa, ou então vai aparecer, uma vez como a gente estava conversando, por exemplo, o Nescau, né, que tem ali vitaminas, só que se tu vai ver na composição real, né, do alimento ali do Nescau, vitamina é o último componente, ou seja, quase não tem vitamina efetivamente ali. Mas tem uma cultura de vitamina. Uma coisa que eu reparo muito, né? Eu que não consumo carne, eu não consumo derivados, nem nada, eu, assim, nenhuma alimentação é perfeita, tá, gente? Então, assim, eu consumo, sim, alimentos ultraprocessados e processados. Eu gosto até do sabor daquela, não vou falar marca aqui, né? Mas desses leites de soja industrializados. Eu sei fazer, eu posso fazer, né? Só que, assim, tem um aditivo ali, ó, que me faz, assim, ó, querer tomar ele. Mas aí uma coisa que é bem interessante é que sempre tem ali no slogan, né, que contém vitamina B12. E aí a questão da vitamina B12
O tabu ali, né, do veganismo, do vegetarianismo e tudo mais, enfim, essa questão de vitamina B12 tinha que ser uma outra live só para falar dela, de tantas questões que se levantam em relação a isso. Mas é incrível realmente como os rótulos, eles... E até nesse texto fala, assim, como os rótulos, eles passaram, a partir do momento que veio esse negative nutrition, os rótulos passaram a querer chamar o consumidor para algo do tipo feito na fazenda, sabe? Que são a questão dos rótulos, feito na fazenda, ou direto, sei lá, direto da vaca, coisas do tipo, sabe? Ou seja, para as pessoas pensarem, isso é natural, isso é o mais natural que eu vou obter, que eu vou conseguir obter nesse momento, né? Bom, eu continuo falando, você quer levantar alguma questão? Eu estou te adorando te ouvir. Mas eu estava falando antes, eu pensei, quando eu falei da dieta flexível, por exemplo, se tu vai acompanhar quem debate ela e apoia ela, né? Ela seria um endeusamento de uma versão de dieta em que tem essa questão da hipernutrição, porque os macronutrientes são sempre apontados como os necessários para o organismo funcionar. Então, assim, aí entra toda uma outra narrativa, né? Tipo, tu tá comendo comida de verdade, tu der um prato coloridíssimo, com salada, com arroz, com feijão, com carne, com outros tipos de gorduras que são consideradas saudáveis. Aí, batatinha frita não entra, porque tu pode fazer a batata frita assada na air fry, né? ou no forno. Então, tipo assim, tem estratégias, né, que se utiliza para, tipo, você pode comer aquela comidinha gordurosa ali, mas ela é regulatória de alguma forma. Ela é extremamente regulatória, porque aí os macronutrientes, eles são calculados dentro de um aplicativo que tu tá teu peso, tua idade, tua altura, e aí ele mede, considerando se tu quer, eu vou dar uma explicação de dieta flexível, eu não faço, mas eu acompanho. E aí ele mede se tu quer emagrecer, se tu quer manter ou se tu quer ganhar massa magra. Tipo assim, aí não é nem emagrecer, é perda de massa gorda, ganho de massa magra, manutenção do peso. E aí, para esses 3 itens, ele vai variar a quantidade de macronutrientes. E aí, aonde que está a flexibilidade aqui? Quando o macronutriente ele é regulado. E aí, tu regula a forma como tu constrói o prato, o teu planejamento alimentar. Então, tem uma ideia do flexível, que é você pode comer o que quiser, desde que caiba num planejamento X para tal objetivo. Sim. Bom, acho que a grande questão, né, como eu já falei aqui, sobre a questão das dietas, e aí quando eu falo dieta, eu falo dieta restritiva, porque toda forma alimentar, de alguma forma, é dieta, né? A gente está levantando aqui a questão das dietas restritivas, as dietas que estão dentro dessa ditadura mesmo, né? E aí acho que se eu tivesse uma palavra para resumir tudo isso, de fato seria controle, né? E um controle que culpabiliza, um controle que gera culpabilização. E até eu dei risada do que você estava falando, assim, não é questão de estar rindo de como essas pessoas acreditam, né? Porque colocar a responsabilidade sobre as pessoas que estão praticando certas dietas é também esqueci a palavra, mas é uma artimanha também de todo um sistema capitalista, de um sistema padronizado, para que essas pessoas continuem fazendo a manutenção da alimentação dessa forma, né? Então, assim, quando eu rio, não é questão do comportamento delas, mas é pensar, assim, como que uma indústria toda consegue dominar pessoas dessa forma, né? E pessoas, principalmente mulheres, embora os homens estejam muito sobrecarregados de alguma forma em relação a isso também, mas
para os homens, né, eu acho que é uma questão assim que a gente já não vê a maioria dos homens procurando tratamento para questões emocionais, para né, questões que procurando psicólogos e psiquiatras, né? Então eu acho que assim, para alguns homens reconhecerem que existem padrões também para eles, eu acho que às vezes a própria cultura faz com que eles não vejam, né? E uma coisa que eu vejo também, assim, quando eu vejo homens fazendo, por exemplo, jejum intermitente e mulheres fazendo jejum intermitente, e aí quando os homens malham, eu vejo muito um discurso assim, dos caras ficarem grandões, né? Ah, tipo, tá saindo monstro, tá isso, tá aquilo, né? E as mulheres não. As mulheres entram no ritmo de inanição, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco especificamente sobre a questão da inanição. Mas como que esses homens, né? O padrão para os homens é o cara. E as mulheres, claro que quando eu falo grandão, assim, eu sei que existe gordofobia em relação a homens, existe um padrão em relação a homens, existe um aspecto que é secar gordura, só que assim, no caso das mulheres, os corpos das mulheres têm mais gordura que dos homens. Isso é uma questão fisiológica, né? E até assim, pensando um pouco junto da Naomi Wolf, que apesar de não fazer as análises de classe, que eu acho bem precisas, mas é no livro dela do Mito da Beleza, que é um livro muito bom, quem puder leia, ela fala dessa questão da gordura, né? Como a gordura no corpo da mulher é necessária, como é precisa, como a gordura tem sim suas funções, mas que existem mitos de que a gordura é nojenta, de que a gordura é perversa e todas essas questões que aí já vão entrando também nesse meio de padronização e controle de corpos, né, corpos de mulheres principalmente. Tu sabe que eu estava comentando e eu lembrei, tem nesse meio dieta flexível que é para chamado bulking, que é para construção de corpos, então tem as mulheres que seguem a dieta flexível, elas seguem para ganhar massa magra, porque tem uma discussão agora, não tenho acesso a conteúdo científico, mas vejo nutricionistas defendendo isso, que quanto mais tu ganha massa magra, mais tu estimula o organismo a emagrecer, porque ele precisa consumir mais calorias para manter aquela massa magra. Então tu vai ver as mulheres secando e definindo o corpo. E a mesma discussão para os homens mais crescendo para ganhar, e aí tem esse homem monstro, a masculinidade marcada pela definição do músculo, de aumento de massa magra, muito característico, a gente pode pensar construções de padrões de corpo. Mas aí tem um adicional, porque como é a testosterona que auxilia no ganho da massa, tem algumas mulheres que estão buscando endócrinos e para poder ter suplementação com algum nível de testosterona. Eu já vi algumas discussões disso, até para ganho, aumento de libido, enfim. E tem aquelas que defendem parem de tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional não contribui para o seu emagrecimento. Então, porque ele aumentaria o nível de estrogênio e progesterona e aí tu teria a queda da testosterona. E aquele nível baixinho que a gente tem de testosterona no corpo teria que ser estimulado naturalmente para auxiliar no tal do bulking. Eu vejo como as coisas se conectam com vários outros elementos que eu falo, tipo, para uma mulher conseguir, ela tem que pensar nesse universo, assim como os homens, tipo, hormonal, aí da tua regulação reprodutiva também, além da alimentação. E aí nós vamos entrar, então, em saúde mental. O nível de sofrimento que isso pode gerar, tanto para a que está construindo o seu corpo, como a que não está neste padrão, neste modelo. Bom, aproveitando que a gente entrou nesse tema, né? Vou entrar um pouquinho nessa questão que é um pouco mais
da questão da padronização, né, do porquê dessa busca desses nutrientes, né, dessas coisas. Bom, como eu tinha falado, existe a questão da inanição, né, e isso eu realmente estou me baseando muito no livro da Naomi Wolf, né, e aí quando ela fala da inanição, é que o corpo de uma pessoa que vive em constantes dietas restritivas, que tem esse problema com a comida, assim, com o que ela consome, o corpo dessa pessoa, ela entra numa inanição, num processo de pré-inanição, da mesma forma de que uma pessoa que está passando fome entra. E o corpo, o cérebro, ele não recebe como algo que está sendo proposital. Ele recebe como um estresse muito grande que você está passando. E aí, assim, os distúrbios relacionados a uma pré-inanição, a inanição, eles começam a aparecer, tipo depressão, hipocondria, ansiedade, explosão de raiva, e até mesmo, assim, alguns níveis psicóticos, né, assim, em relação à desorganização e tal. E aí, nesse caso, você tem bem mais propriedade para falar em relação a isso, enfim, mas que aí entra a questão dos transtornos alimentares, né, das questões de ansiedade, né, e dentro de todos esses problemas, né, de dietas, a gente também tem a questão da apatia, da baixa de energia, baixa de atenção, um isolamento social, porque o quê? Quando eu tenho restrições alimentares, tem sempre aquela coisa assim que eu já vi, até assim, eu já fiz, você provavelmente já fez, já vi amigas fazendo, que é o quê? Ai, não vou lá não, porque lá tem aquele bolo que é uma tentação. Ai, amiga, hoje eu não vou fazer isso porque eu não posso, não estou comendo depois das 8. Ou então, aqui é uma coisa que eu percebo, já li um estudo uma vez de jovens que estariam se desligando das relações e interações sociais, porque se for, né, não posso ir no bar porque eu não tomo cerveja, porque eu não como X, porque eu não como pizza, não tem outras opções, então eu não vou ir lá na festa ou no convite que meus amigos estão fazendo, porque eu não como essas coisas e não bebo. Então, como adentrar essas dietas restritivas leva também a uma mudança de algo que seria próprio da nossa cultura. Sim, que é cultural, que é algo cultural, que a gente come junto, né? O ser humano, ele come junto, a gente está sempre chamando alguém para beber e comer junto. A Mary Douglas, que é uma antropóloga, ela sempre fala que o ato de você comer junto com alguém demonstra muita confiança, demonstra as relações ali, assim, até as relações da própria sociedade podem ser vistas na mesa, né? Então, assim, são questões de sociabilidade extremamente importantes que estão sendo deixadas e relegadas em relação a uma busca por um padrão, por uma estética, né? E foi interessante você ter falado dessa questão das mulheres buscando a complementação de testosterona para aumentar a libido, porque justamente uma das reações que são de dietas extremamente restritivas é a questão da diminuição do interesse sexual, né? Então, entra muito nisso, por todas as questões, todo o estresse que o corpo passa, isso pode ser também não vou dizer um sintoma, que eu não gosto muito dessa palavra, assim, mas uma consequência, né, disso tudo. E aí, falando um pouco mais, assim, essas dietas, pensando um pouco, agora, o universo feminino em si, o feminino da mulher, o universo da mulher, as dietas e essa busca pela magreza, elas começaram a ser as preocupações de mulheres, principalmente das mulheres ocidentais, né, quando elas receberam o direito do voto, em torno de 1920, mais ou menos, né. Então, assim, as formas
que eram mais exaltadas assim, com curvas, elas foram substituídas por formas lineares muito rapidamente. Em 10 anos, as mulheres extremamente magras já estavam assim no topo das revistas e tudo mais. E aí, uma coisa interessante que a Naomi Wolf traz é que os corpos, eles se tornaram as prisões das mulheres, já que elas não estavam nos lares mais, já que elas podiam votar, já que elas estavam participando mais da vida pública. A gente sabe, né, que até hoje ainda há muitas questões em relação a como as mulheres ocupam a vida pública, mas que então teve que haver uma mudança. Se as mulheres não teriam mais as casas como prisões, os corpos se tornariam prisões, né? E bom, até 1965, as modelos, capas de revista, elas eram em torno de 8% mais magras, né, do que a média das mulheres. E agora, assim, mais contemporaneamente, essa taxa fica em torno de 23%. Então, assim, as mulheres começaram a ter um modelo que nasceu em 1960, na década de 60, que veio com a modelo que se chama Twig. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela foi assim foi um boom na época. Ela saiu na capa da Vogue e se tornou um padrão de magreza. Só que para a época, o próprio padrão de magreza dela era um escândalo, escandalizava. E colocaram esse nome nela, assim, esse apelido de Twig, justamente porque falavam que quando a gente olhava para ela, ela facilmente poderia dar uma ideia de que ela iria se quebrar e ser levada com o vento. Então, uma ideia assim de uma fragilidade, né? Uma fragilidade de um corpo, de uma mulher. E então, a imagem assim que ficou de perfeição e de ideal foi uma donzela de ferro. E ferro, assim, com estruturas de ferro mesmo, né? E aí, quando a gente pensa no ferro, uma estrutura de ferro, é uma estrutura gelada, extremamente rígida, né? Ela não se movimenta. Então, a gente pode, assim, pensar e como é que começaram a vir esses padrões, tal, né? Mais fortemente, né? De magreza. E uma mulher magra, assim, o ideal dela não é ser uma mulher linda, né, do ponto de vista estético. Ela é uma bela solução política. Ela é uma forma do quê? Disso que a gente está falando mesmo, assim, de quanto mais eu penso em estar magra, quanto mais eu penso em o que eu posso comer, o que eu não posso comer, mais menos, aliás, eu vou participar da vida pública, menos eu vou me envolver com política, que inclusive é algo que agora no doutorado eu estou fazendo uma disciplina sobre teoria de gênero, e a gente está discutindo um pouco essa questão de como que a divisão sexual do trabalho faz com que as mulheres não se envolvam politicamente, né? Então, assim, dentro da divisão sexual do trabalho está a questão do alimento, está a questão da comida, e assim, no mundo sempre houveram alguns momentos de escassez, né, assim, de comida, durante toda a história, em todos os países, mas as mulheres, elas vão ser sempre as primeiras a enfrentar essa fome, e elas sempre vão ser as que recebem pouco ou nada. E pensando nessa divisão sexual do trabalho, a mulher, ela está sempre, assim, relegada àquele lugar do cuidado, né? Então, o que a gente pode pensar? Se a gente tem um prato de comida, eu preciso alimentar primeiro a minha família. Por último, eu. Porque quem tem essa responsabilidade do cuidado é a mulher. Do alimento, de alimentar, é a mulher. Então, tá muito ligado a essa questão de escassez mesmo. Bom, e algo que a gente pode pensar que mais do que uma obsessão por uma
uma magreza, a gente tem, né, assim, não a gente, né, mas existe um sistema patriarcal, um sistema capitalista, que tem uma obsessão pela obediência feminina. Então, se eu estou preocupada com todas as restrições possíveis, eu vou ser obediente, né? Tem a trazer a ideia do que nem essa frase da nutricionista Fernanda Imamura, inspirada na Naomi Wolf, não se destrói o patriarcado com fome, do quanto de energia se gasta pensando planejamento alimentar, essas dietas restritivas, ou mesmo a culpa por comer, porque daí teria também a ideia de que o excesso te diz da tua moral, né? Você é uma pessoa que não cuida de si, é preguiçosa, entre outros termos que eu não consigo lembrar todos agora, que se qualifica para uma pessoa que não precisa necessariamente ser gorda, mas ela não come corretamente, ela não cuida do que ela come, ela come mais do que deve, né? E aí a gente também pensa, e aí essa ideia dos padrões, né, dos parâmetros de qual é o consumo calórico diário, cria-se uma ideia de que há uma necessidade de controlar porque eu estou me excedendo, e o excesso tem algo de negativo. Vai aparecer na clínica esse sofrimento, nas mulheres principalmente, porque a gente tem esses atravessamentos, né, como você está falando, interessante, do controle que se dá se em um determinado momento, por exemplo, na Revolução Francesa, quando teve a ideal de igualdade, precisou se criar uma desigualdade biológica, quando a gente tem transformações mais recentes, né, entre a relação público-privado para as mulheres, a gente cria uma outra forma de regulação de controle, que é através, então, agora vamos regular as formas corporais e o que se come, porque daí se gasta tanta energia e isso gera tanto sofrimento, que pode ser das variações temporais dos adoecimentos, a mais recente ansiedade, depressão, né, que vai aparecer na clínica, porque aí o comer compulsivamente, aí tem comer compulsivamente é um transtorno alimentar que pode estar associado à ansiedade, assim como tem só um adendo rapidinho, o transtorno, inclusive, ele vem como uma consequência da dieta restritiva. É muito mais fácil você cair num transtorno e num transtorno de querer super se alimentar também, se você está fazendo dietas restritivas. Então, assim, meio que se retroalimenta, né? É uma rede, se retroalimenta. Não dá para meio que escapar, assim, porque uma coisa leva a outra. Então, às vezes a pessoa pensa, né, com essa dieta eu vou emagrecer, vou resolver todos os meus problemas, sendo que os problemas podem começar ali, na verdade, né? Porque você gasta tanta energia pensando na bulimia, por exemplo, tu gasta tanta energia pensando no que tu come, que quando tu come, tu vai lá e né, então, coloca tudo para fora. E aí, de novo, vem a culpa, e daí tu volta a pensar ansiosamente naquele processo, e aí a necessidade de comer. Realmente, e é um processo contínuo, a mesma coisa da anorexia. Assim como tem dieta sendo criada todos os dias, como disse a Fernanda Imamura no podcast, tem transtornos alimentares e de imagem sendo inventados, né? A cada ano aparecem novas formas, que são as formas como as pessoas lidam a partir desses controles todos sobre a alimentação. Isso é extremamente ansiogênico. Eu acho dieta flexível ansiogênica também, porque por mais que tu tenha uma flexibilidade, tu tem que controlar muita coisa. E qualquer coisa gasto de energia que tu fica focado naquilo. Não consegue pensar em outras coisas. Qualquer coisa que te leva a uma extrema controle do que você come e que te faz meio que esquecer do que é cultural, sabe? Do que você aprendeu quando você era criança, sabe? Enfim, assim, também essa questão da criança é complicado, né? Tem uma youtuber gorda, o canal dela chama Alexandrismos, que ela fala que 38% das meninas de 4 anos, elas já estão encontrando problemas nos seus corpos, né? E
Muito também porque, assim, se a gente tem uma cadeia e um sistema, uma cultura de dietas, essas crianças já estão nascendo dentro disso, né? E já estão ficando culpadas. E trazendo essa questão da culpa, em 1971, a revista, já em 1971, a revista Psychology Today escreveu a seguinte frase: a alimentação substitui o sexo como objeto de culpabilidade. Eu diria que junto ao sexo, e não substitui, mas ela está junto ao sexo como um objeto de culpabilidade, né? E esse discurso de culpabilidade, muitas vezes eles vêm dentro da própria medicina, dentro da própria nutrição, e quando eu falo isso, não é ser contra nutricionistas ou médicos, é pensar em formas de abordagens mais humanas, né? Pensar, eu dei aula para uma turma de nutrição na URGS, e o grande trabalho, o grande exercício que a gente tentava fazer era que esses e essas futuros nutricionistas, que eles pensassem aquela paciente, aquela pessoa que está ali, como uma pessoa dotada de questões culturais, de hábitos alimentares que já trazem de tradição, né? Eu fico pensando uma coisa que eu estava conversando, né, com você outro dia, que tem a questão do nutricídio de sociedades diaspóricas que estão saindo dos seus países, indo para outros lugares, e que muitas assistentes sociais, junto de nutricionistas, quando recebem esses migrantes, acabam querendo que todos os hábitos alimentares se vão a partir dali. A partir de hoje você come o que a gente come, e aí que está vindo, está adoecendo pessoas, a gente, né, enfim, eu pude trabalhar junto de imigrantes, eu pude ver isso de perto, né, mas voltando um pouco à questão da culpa, né, essa questão da culpa, ela é focada em fazer um tratamento em que faz a pessoa mudar, né? Assim, não está preocupado em fazer uma pessoa repensar o modo como ela se relaciona com o alimento, né? Repensar, assim, a variedade de alimentos que ela pode incluir dentro da alimentação dela, mas faz com que ela pense em mudar, em talvez fazer um tratamento medicinal, uma cirurgia bariátrica para comer menos, e aí, assim, um foco em exercícios, mas não qualquer exercício, né? Isso a professora Elaine de Azevedo traz no podcast dela. É um podcast bem legal, chama Panela de Impressão, para quem tiver interesse. Mas ela fala assim que né, dentro desse mundo de dietas, quando indicado um exercício, não é assim uma yoga, não é algo que te vai fazer refletir, que te vai fazer ter uma questão mais holística com você, mas exercício que você tem que suar, tem que queimar tudo, sabe? Então, assim, até isso é modulado, né? Nada contra a academia, gente. Acho que, né, assim, academias, elas têm as suas utilidades. O que eu tô falando é mais uma questão de por que eu estou indo na academia, né? Para quê? Qual o intuito, né? A gente sabe que tem uma cultura ali dentro da academia também, que muitas vezes se confunde com cultura da dieta, mas tudo isso, assim, trabalha... Pode falar. Dessa ideia do... Por que tu faz exercício? Porque é isso, a gente também não está dizendo que não façam um planejamento alimentar, não façam exercícios, porque a gente também não pode negar que tem um processo necessário do corpo de se movimentar. Com certeza. Mas pode ser qualquer exercício, não necessariamente precisa que aquele que você vai gastar tantas calorias, porque aí tem essas várias modalidades de exercício que tu queima gordura e aí você vai emagrecer. Porque isso também gera uma relação com o exercício, assim como a alimentação, muito tensa. E às vezes adoecedora. Uma vez eu disse, meu pai é professor de educação física, e uma vez eu disse, eu estava na academia, muitos anos atrás, eu falei, pai, a academia é um lugar de adoecimento. Porque as pessoas ficam tão preocupadas em ir para o espelho, eu olhava, as pessoas vão para o espelho para ver se elas emagreceram ou ganharam massa em 2 segundos de exercício. Além de ter essa preocupação tão louca, porque tem gente que fica 3 horas fazendo atividade física,
porque precisa. Ou então se cria uma nova modalidade, considerando os tempos capitalistas de trabalho e pouco tempo que a gente tem de lazer, de encurtar, né? Exercícios muito intensos, meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para poder, então, manter esse padrão. Mas eu também ia adicionar na tua fala como a gente precisa pensar e tudo isso que a gente está dizendo também, por exemplo, eu estava assistindo ontem um curso desses espaços em que a gente se reúne de sociabilidade, por exemplo, um bistrô, que tem a relação com a comida, mas a comida com afeto. Ou então o almoço familiar do final de semana, que tem uma relação do afeto e a comida. A gente fala tanto de comida e uma preocupação com essas ditaduras de dieta e seus padrões, que esquece que comida também é momentos de afeto. Eu, por exemplo, cozinhar um brownie para vocês, minhas amigas, de poder ter essa relação da comida com amor, né, de como isso é carinho também. Isso também tem um aprendizado familiar, cultural, quando tu falava, né, das relações dos povos diaspóricos, mas a gente também, se pensar nas nossas culturas locais, assim, de familiares, né, de ter meu pai é de origem italiana, dele dizer que o café da manhã e o almoço era muita comida, bastante, tinha que comer muito, a mãe dele era gorda, embora tenha morrido, desculpa os spoilers, né, em função de problemas de saúde associados ao excesso de gordura, mas ainda assim tinha uma questão cultural ali, do alimento, da quantidade de ser feita, do jeito que ela é feita, inclusive ao modo, né, de preparar, tem um aprendizado. A gente fala assim das comidinhas da vovó, mas isso é um aprendizado cultural do tempero, do jeito que faz. Exatamente, e é por isso que a gente não pode focar no alimento como nutrição só. Não pode focar no alimento como demonizar um alimento, né? Como se fosse o único responsável por todas as questões que você vai ter, assim, mas passar a pensar o alimento como algo que está ligado ao humor, que está ligado ao bem-estar, né? Que está ligado, sim, ao modo como se relaciona, que está ligado a questões políticas, porque quando a gente come e a gente está preocupado sobre a alimentação num âmbito mais político, a gente se preocupa também em relação a quem está comendo, né? Então, pensar assim, como que os alimentos eles produzem os nossos selfies, produzem, né, as nossas identidades também, que você está falando da questão do seu pai ter essa tradição italiana, né? Provavelmente, assim, ele cresceu e até hoje ele pensa nisso, né? Pensa ali em como as nonas cozinhavam, né? Em como que existem saberes, existem formas de se fazer e de se manter as relações dentro desse mundo alimentar, né? Então, assim, quando a gente passa a olhar para o alimento num aspecto mais cultural também, a gente começa a conseguir ser mais... É uma palavra muito específica. Mas a gente passa a não... Vou usar aqui uma palavra genérica, assim, a gente passa a não pegar tão pesado nessa culpabilização nossa mesmo, assim, de pensar que aquilo que está ali não é só nutrição, sabe? Aquilo que está ali não é só nutriente, não é só... Aquilo que está ali não é só uma proteína. Tem toda uma história por trás daquilo que faz com que eu coma aquilo hoje, sabe? Tem toda uma preocupação de alguém que fez aquilo. Tem toda... E algo assim que... Uma dica que eu dou, assim, até para quem... para quem tem muito, assim, essa ligação com a questão nutricional, assim, tenta pesquisar um pouco mais a história das coisas que você está comendo, sabe? Por quê, assim, por que a gente come arroz com feijão, sabe? Por que você simplesmente achar que o arroz vai te engordar, que o arroz branco é um vilão e vai te engordar,
como que isso pode ser prejudicial para a forma como você está se relacionando com esse alimento, com essa comida, sabe? Como que a gente pensar a alimentação como uma cultura também faz a gente questionar como esse alimento tem sido produzido no nosso país, né? Pensar como segurança alimentar, pensar como que a indústria do agronegócio tem trabalhado de uma forma bruta, né, no nosso país. Assim, o agronegócio ele recebe 75% da verba que deveria ir para a agricultura no Brasil, né? Então, é totalmente ligado a questões políticas, né? E pensando, assim, questões mais culturais mesmo, pensar como que dentro do nosso país, dentro da cultura que a gente vive, como que a gente pode se posicionar em relação à forma como o alimento tem sido produzido, para quem chega essa comida, né? Para quem come, como come. Então, enfim, eu gosto muito de pensar a comida como simbólico, como questão simbólica, como que as tradições são mantidas, enfim, aí eu acho que existe algo tão rico por trás de como as comidas são feitas, nossa, não demonize a paçoquinha, por favor, é muito gostoso, é muito gostoso. Uma coisa que eu falo assim de demonizar é o quê? A gente tem que estar consciente, sim, que existem produtos com aditivos, que existem produtos com conservantes, que, como eu falei, que existe toda uma indústria por trás dos alimentos, tá? Mas aí, gente, os alimentos fit, alimentos não fit, tá tudo ali, sabe? Assim, a Nestlé, por exemplo, é uma das maiores vilãs do aleitamento materno, tá? A Nestlé, ela inventa mil e uma coisas para suplementar a amamentação, enfim, né? Se utiliza dos desertos alimentares até o fim, sabe? Isso já dá outra live também. Mas, não, enfim. E a gente ir fechando, mas assim, dá muitas lives aqui, né? Vamos fechando. Então, assim, mas só para concluir. Dia 2, né? Você terá live. Sim. É porque quando a gente fala de alimentação, tem tantas questões, né, gente? Assim, eu que sou uma pessoa fascinada por comida e alimentação, enfim. Perdi um pouco o que eu tô falando. Ah, tá. Voltando, né, à questão da questão dos ultraprocessados, eu acho que o que falta, não só em relação a ultraprocessados, mas em relação a dietas e tudo mais, é o quê? A gente não simplesmente pegar e falar assim, eu vou restringir isso, eu não vou comer isso, mas assim, por que eu vou restringir isso? Por que eu não vou comer isso? No México, eles têm nos rótulos dos alimentos ultraprocessados, por exemplo, certas etiquetas que falam, esse alimento tem alto grau de sódio, sabe? Esse alimento tem muito corante. Eu acho que falta isso, assim, acho que falta a gente se educar politicamente em relação ao alimento, se educar com algumas nomenclaturas, parar de chamar comida de porcaria. Comida não é porcaria, gente. Quando a gente chama uma comida de porcaria, a gente começa a se culpabilizar quando a gente comia ela, tá? Então, assim, dê nomes aos alimentos, sabe? Assim, a paçoquinha, ela tem muito açúcar e ela tem aditivo, sim, mas ela não é uma porcaria. Ela é um alimento. Tem aquela frase, né? O dia do lixo, o dia do lixo. Não existe dia do lixo, gente. Pelo amor de Deus. A gente está falando de dia do lixo num país que está voltando para o mapa da fome, sabe? Enfim, assim, eu fico até tocada quando eu falo isso, porque assim, tem gente comendo lixo de verdade, tá? Então, assim, vamos parar de usar essas nomenclaturas politicamente falando. Vamos mudar a relação com o alimento, vamos seguir youtubers que falem de uma alimentação saudável. Tem uma Instagramer que chama Comida Saudável para Todos,
tá? Que ela faz a gente repensar a indústria alimentar, a forma como a gente se alimenta, a colonização dos nossos alimentos o tempo inteiro. Então, assim, vamos pensar menos em como restringir e pensar mais em como se relacionar com a comida e com a comida em sociedade. Acho que é isso. Ai, perfeito, Ivo. Muito obrigada. A gente vamos criar novos bate-papos sobre alimento, abrir vários tópicos que foram trazidos. E acho esse teu sinalização final muito boa de a gente cuidar da forma como a gente fala do alimento, porque cria culpabilizações e, inclusive, invisibilidades, que são essas pessoas que não têm acesso. Exatamente. Da mesma forma que a gente tem, né, na nossa cozinha, na nossa mesa, todo dia, a possibilidade, os privilégios de comer certas coisas, né, certos alimentos, e de entender realmente alimento, né, para além da ideia de nutrição, isso aqui está me nutrindo, mas tem um aspecto que é político, que é cultural, que é simbólico, que é econômico. Tanta coisa que tu trouxe, maravilhoso, pensando tudo isso. É muita coisa, né? Falei demais até. Eu acho que o bom de pensar antropologicamente os nossos temas e fenômenos é isso. Uma coisinha, tipo aquilo que a gente come. Tem tanta coisa envolvida que diz respeito à sociedade. Um hábito diário, a gente muitas vezes não pensa a respeito, né? Mas tem tanta coisa relacionada com um grão de arroz que você coloca no prato, que, enfim... Exato. E aí, por isso que eu falei, né, no início da minha mudança, porque quando eu comecei a pensar comida para além da nutrição, a gente começa a se dar conta de aspectos políticos, de desigualdade, de gênero, de sexualidade, que vão atravessando a nossa relação com a comida, e de sofrimento, de saúde mental. Então, eu muito agradeço a oportunidade de te ouvir um pouco mais. Eu que agradeço. E eu agradeço a todos que participaram aqui, fizeram comentários elogiosos sobre tua fala, sobre esse programa, sobre essa discussão. E pessoal, não esqueçam de seguir o canal, né, o meu e o do canal Paideia, né, de deixar seu like, porque a gente precisa criar engajamento, o YouTube só entende engajamento dessa forma, e comentar. E aí, mais uma vez, agradeço aos participantes que estiveram assistindo e comentando, e a tua presença. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. E é isso, vamos buscar uma sociedade que haja comida para todos e justiça e segurança alimentar para todos. Tchau, pessoal. Boa noite.